Ainda mais que é quinta-feira. Quinta-feira, pra gente paquerar. Jura que tem professor, tem personal pra isso? Sim, porque a sedução, por incrível que pareça, ela é um assunto muito amplo. E o qual a gente aplica tudo que a gente aprendeu com nossos pais durante a vida. É como um idioma. Se a gente estuda a sedução, nós teremos resultados melhores nessa área. Então, se eu estudo um idioma, eu vou falar bem aquele idioma. Se eu for para fora do país, eu vou falar melhor ainda. Então, a sedução é a mesma coisa. Quanto mais você estuda, mais você vai melhorando. O Daniel Madeira, personal paquera, um especialista no assunto. Mas aí, depois de você ter dito isso, alguém vai se preocupar em estudar sobre isso? Se preocupam. Assim, o número ainda não é muito elevado, porque existe um certo preconceito sobre a palavra sedução. A pessoa acha que não precisa estudar sedução. Por quê? Eu digo que a sedução é dividida como no marketing. Aí existe a sedução de atração e a de fidelização, que é quando você quer ter um relacionamento a médio e longo prazo com a pessoa. No caso, por exemplo, existem muitos homens que eles têm uma dificuldade, uma timidez de se aproximar de uma garota quando veem ela. Existem uns homens que estão enferrujados, vieram de um casamento, um rompimento desse casamento, eles não conseguem se recolocar no mercado. Por exemplo... Olha o termo, se recolocar no mercado. Como procurar emprego. Como procurar emprego, né? Porque o ser humano ele não foi feito para viver sozinho, né? Então ele, por ter essa dificuldade de conseguir uma parceira nova, ele estuda o assunto, ele vê aonde ele está errando. Por exemplo, no caso da sedução, eu costumo dizer que o primeiro problema é a ansiedade da aproximação. Pois é, mas aí eu não estudei esse assunto, mas parece que tem dois tipos de homem que acabam ficando bem atrapalhados. Sim. O tímido é muito comum. Que não consegue dar o primeiro passo. Sim. E o muito atirado, que a gente às vezes não gosta muito do muito atirado. Exatamente. O muito que atirado... extrapola os limites. Eu costumo dizer que o homem tem que ser metido, ousado e divertido, mas tudo numa dose certa. Metido, ousado e divertido. Exatamente. E quando o muito atirado, ele geralmente acaba ficando muito divertido e ele acaba virando amigo da mulher. Ele acaba não conseguindo gerar atração na mulher para ter alguma coisa com ela. O divertido. Isso, o divertido. E o metido? Se ele for só metido, ele vai acabar espantando porque ele vai criar uma certa inamizade com a pessoa. Então ele tem que saber trabalhar isso. Tem que ser ousado, metido e divertido. Ousado, que eu digo, mulher gosta de homem que tem atitude. Então ele tem que ter atitude somente na hora que ele achar que a mulher é interessante para ele. Ele tem que ir lá conhecer ela, conversar com ela, ver a personalidade dela e procurar gerar atração nela. Você cuida só de homens ou de mulheres também que querem? O curso que eu dou, que é um curso prático, ele é só para homens, mas tem um livro para mulheres. E qual que é essa faixa de clientes que você tem? É de 18 a 60 anos. De 18 a 60 anos. No e caso são dos homens solteiros, separados? 90% solteiros. Existem casados que procuram curso porque ele está percebendo que o casamento dele está acabando. Ele está percebendo que o casamento não vai muito para frente, ele já quer se preparar para conseguir uma outra mulher quando acabar o casamento. Nossa, mas esse é prevenido, então? Acontece. Então quer dizer, nem acabou aqui, mas já está pensando lá na outra. Não acabou, mas o defunto vai aparecer, entendeu? Então vai acabar. Como ele sabe que vai acabar, ele já começa a estudar o assunto para depois ele não ficar com a autoestima baixa, para ele já estar preparado para o pior, entendeu? Os homens reclamam muito que as mulheres estão muito atiradas, muito ousadas? Olha, não é... As mulheres dizem... Diz hoje em dia que as mulheres elas estão partindo mais para aproximação. Isso, estão indo para o ataque. Eu diria que são as mulheres mais feias. As mais bonitas, elas continuam atraindo homens para poder escolher, entendeu? Então, o homem ele é visual, ele quer as mulheres mais bonitas. Já a mulher não, a mulher ela seguia mais pela personalidade, porque ela é mais emocional. Então, geralmente, quando você sai numa balada e as mulheres que vão até você, nem todas são daquela beleza que você queira alguma coisa. As muito bonitas, tem a beleza assim, vamos dizer, de 0 a 10, 9, 8, 10, elas não vão chegar demonstrando interesse para você. Elas vão tentar te seduzir, elas vão te dar condição para você ir lá falar com ela, mas elas não vão chegar em você. Qual que é um sinal de condição para que você venha falar comigo? São indicadores. Que sinal? Que indicador a mulher dá? Indicadores de interesse. Eles podem ser corporais ou verbais. É porque a gente fala muito com o corpo, né? Exatamente. O corpo fala mais do que
a comunicação ela é maior, 90% de expressão corporal. Sim. Então, assim, pode ser você mexer um pouco no cabelo, você enfatizar o busto, a clássica piscadinha é um indicador de interesse da mulher. Quando o homem começa a conversar com a mulher começa a fazer perguntas para ele também. Por exemplo, ele está conversando com ela, logo ela está interessada no assunto, ela começa a perguntar para ele, pô, mas você não falou o seu nome ainda, qual é o seu nome? Ela começa a fazer com o homem uma espécie de entrevista de emprego. É muito engraçado. Ela começa a perguntar qual é o seu nome, onde você mora, com quem você veio, o que você faz. Ela começa a fazer isso com o homem. E o homem não pergunta nada para a mulher? O homem pergunta. Aí qual é a pergunta-chave? 90% dos homens, eles fazem entrevista de emprego com a mulher. Também? Também. O que é ruim que a mulher não gosta. Ah, é? É, porque o homem conhece a mulher, ele não tem nada preparado na mente dele, então ele ativa automaticamente os mecanismos primitivos dele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar qual é o seu nome, aonde você mora, se você está acompanhada. Ele chega a falar assim, olha, posso pagar uma bebida, o que é errado, porque você está meio que comprando a pessoa, uma bebida e tal. O interessante na conversa do homem é não parecer uma entrevista de emprego, é ser uma conversa que fuja disso. Mas então, por exemplo, dá uma dica para os homens aí. Como que ele chega na mulher? O que ele deve falar? Porque o que não deve falar você já disse. O que deve falar? Você deve chegar de maneira indireta, sem demonstrar interesse sexual. Peça uma opinião feminina ou comente alguma coisa. Por exemplo, você está numa balada, fala, olha, eu não sou daqui de São Paulo, o pessoal do hotel me indicou essa balada, eu estou achando ela meio pequena e eu gosto muito de dance. Aqui toca dance? A pessoa vai ser educada e vai falar, olha, não toca e tal, mas existe um lugar ali que é melhor e tal, e vai começar a conversar com você. Mas e se a mulher não der prosseguimento na conversa, sai fora porque ela não tá afim de porque a sedução é um processo, assim, a ansiedade de aproximação, é você abrir a mulher, começar a conversa com a mulher, é você manter a conversa, que é muito difícil, existe um trabalho que você tem que praticar bastante, e depois você vai começar a gerar atração para depois beijar ou pegar um telefone. Então, assim, quando você começa a conversar com a mulher, você tem que ter já algumas perguntas prontas, porque a mulher vai ficar monossilábica. Porque ela não tem interesse em você. Então ela vai ficar assim, sim, não, é. Então você tem que achar um assunto o qual ela gosta de falar, deixar ela falar. E que você consegue já identificar na primeira resposta que ela te der. Ou não. Existem várias técnicas para isso. Por exemplo, tem uma coisa que o homem erra muito. Ele briga muito para conseguir colocar a mulher na conversa. Quando a mulher começa a ficar interessada, ele fica monossilábico automaticamente. Por exemplo, a mulher pergunta para ele, você gosta de lasanha? Aí ele fala assim. Um horror. Então, isso sabe o que é um horror também? Quando a gente vai entrevistar alguém. Exatamente. Que a pessoa fala, sim, não sei. Quebra o entrevistador. Nossa, é muito difícil. Eu nunca tinha me tocado na paquera. Também deve ser difícil, né? Tudo é assim na vida. Você vai comprar uma roupa, você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento. Quando você tem interesse, você faz perguntas. Então o homem, na resposta, ele deve embutir uma história. Por exemplo, você gosta de lasanha? Gosto. Inclusive ontem, aqui em São Paulo tem uma rua que tem um restaurante italiano muito bom. Eu não vou falar o nome aqui e tal. Sim, mas no caso, a minha mãe também faz uma lasanha sensacional. Você pode brincar, você pode fazer assim, o nome desse restaurante é... Aí você faz assim, você sabe o nome, mas você está induzindo. Mas eu não consigo lembrar, você está induzindo a pessoa a pensar. Exatamente, e ela participar da conversa. Só que você sabe, mas você está usando dessas artimanhas para envolver a pessoa mais na conversa. E aí você cria raporte, né, que é a afinidade de conversa. A conversa começa a desenrolar. Aí existe um outro problema. Será que é o que eu ia te perguntar? Não sei qual. E quando a pessoa fala demais e não para? Não, aí pode Porque ser. também, vou te contar, que você puxa e a pessoa não para, e você quer ir de repente, até dar um break nisso, dar um corte, não consegue. Esse é um outro problema. O primeiro problema seria... Peraí que eu perdi. O primeiro problema seria... Esse de dar o break é assim, a mulher é muito emocional. Ela tem uma temperatura emocional, ela está interessada em beijar o rapaz, só que se ele perder aquele ponto, aquele time, ela perde a vontade de beijar ele. Perde o interesse. Então ele tem que estar muito atento a isso. Quando é a hora de beijar, ele tem que ir beijar. Porque senão ele vira amigo dela, é isso que eu falo. Mas, hora pra beijar? Você vai perceber... Passou a vontade, não beija mais, não quer mais saber? A mulher é